Eu fiz um desenho de João 7,38, onde Jesus vai declarar: quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E gente, que é o Rick, nós estamos aqui para mais um vídeo, mais um desenho bíblico. E esse desenho aqui foi o desenho dos apoiadores do mês de setembro. Eu desenhei a Aline, ela escolheu a passagem favorita dela, que era João 7,38. A gente vai falar um pouco sobre isso. Esse vídeo saiu meio atrasado, já tem lá no meu Instagram, já tem o desenho postado, as recompensas no Catarse, mas eu quis gravar ele pro YouTube, eu tava meio sem tempo, eu tava colocando algumas coisas em ordem, até pro canal, pra conseguir ter uma constância melhor, tá mais organizado pra isso, mas agora já tá tudo certo, e é que eu tô gravando. E é bom do YouTube que a gente pode aprofundar um pouco mais, né? No Reels ou Shorts eu tenho que gravar em 1 minuto, né? Em menos de 1 minuto pra conseguir postar nos Shorts também, então fica um pouco mais complicado de falar tudo que a gente quer falar. Eu também prometi, eu tô vendo de gravar um vídeo falando sobre como tá o andamento do anime, quais são os planos, datas de lançamento, e deixar vocês por dentro, né? Tem bastante gente que pergunta como tá indo, quando lança, então quero tentar cada vez mais fazer essa caminhada até o lançamento com vocês e deixar vocês a par de tudo, óbvio, sem spoilers, né, de como vai ser a continuação, mas que realmente a gente possa caminhar junto ali, né? Pra você que quer apoiar o anime, o Catarse, ele serve justamente pra isso, a página do anime no Catarse. Em troca, você ganha recompensas, várias recompensas, depende do plano que você assinar. Mas, por exemplo, se você quiser participar do sorteio pra ser desenhado como Aline, você pode assinar o líder de esquadrão. E aí você já tá concorrendo a um sorteio mensal que acontece todo dia 10. Então, a partir de R$10 você já assina o primeiro plano e já tem acesso à maioria das recompensas. Então, o link vai estar aí na descrição, se você quiser dar uma olhada, vai lá depois. Mas eu quero falar com vocês sobre a vida de Deus, né? Essa vida que Jesus promete, essa vida, esse rio de água viva que ele diz habitar, que fluirá de dentro de nós, né? E é muito interessante, uma vez eu ouvi que nós fomos feitos para adorar, né? O ser humano ele foi feito para adorar a Deus. E aí tem a queda, tudo, e nós somos feitos para adorar, mas às vezes nós não estamos adorando o nosso Deus. A gente não tá adorando o Criador, aquele que nos criou para isso. E às vezes a gente tá colocando algumas coisas no lugar. E eu gosto muito dessa passagem que eu vou falar agora para vocês, porque ela ilustra muito bem isso. É em Jeremias 2,13. É uma das passagens favoritas da Bíblia para mim. Eu acho que quanto mais você luta em um assunto e quanto mais você busca entendimento naquilo ali, mais você gosta daquele assunto, porque você começa a dominar ele. Então, eu gosto muito do assunto quando se fala da questão de idolatria, quando a gente vê o que a Bíblia fala sobre isso, distrações, sobre a tristeza, a repreensão do Senhor. São assuntos que eu gosto muito. Esse é um deles. Quero falar com vocês sobre idolatria e como essa vida que Jesus prometeu às vezes é roubada da gente. E a gente vê que tem várias promessas na Bíblia. E a pergunta é, você tem vivido elas? Ou você tem se acomodado num lugar de não viver as promessas de Deus? Ou você tem se acomodado num lugar de não viver as promessas de Deus? Porque, por exemplo, Jesus diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas às vezes você tá andando sobrecarregado. Quando se fala de igreja, de vida cristã, pra você dá um gatilho, é um negócio complicado, é um negócio pesado, é um negócio horroroso, e não é isso que Jesus tem pra gente. Então a gente tem que se amoldar e realmente deixar que a escritura nos conduza. Mas em Jeremias 2,13 vai dizer assim, ó: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Tem uma outra tradução que o Senhor vai dizer que trocaram ele manancial de águas vivas. Ele se apresenta como um manancial que foi trocado por cisternas furadas. E sabe, às vezes a gente tá trocando a vida de Deus, a paz de Deus, a alegria que vem do Senhor, a alegria de ter o Espírito Santo, de pertencer a Ele, e essa alegria que você pode provar no lugar de oração, no lugar de adoração a Deus, com louvores, a gente tem trocado isso por distrações terrenas. E aqui eu não quero nem falar de pecado, eu quero falar de coisas lícitas que têm tomado o lugar do Senhor. Quando você vai ver Romanos 8, ele fala sobre uma guerra, né, entre a carne e o espírito, eles militam entre si. Então tem coisas que você vai fazer que vai alimentar a carne, vai alimentar a sua natureza pecaminosa. Tem outras coisas que você vai fazer que vai alimentar o espírito, vai te levar para mais perto de Deus, o fruto do espírito vai crescer, desenvolver dentro de você, você vai ter prazer nas coisas do alto, você vai pensar mais nas coisas do alto. Agora, não tô falando que coisas elas são ruins em si mesmas, essas coisas listas. Você pode muito bem pegar um tempo para jogar, pode muito bem pegar um tempo para assistir uma série lá, maratonar, dependendo da série e tudo, do conteúdo. Só que o problema é quando essas coisas elas começam a tomar um
lugar que elas não deveriam. Então agora você não tá com o coração mais em buscar Deus, você não tá com o coração em mais fundo de oração, em adoração, sabe? Você não tá tendo essa alegria nas coisas do alto. A sua alegria é talvez chegar em casa depois da escola, depois do trabalho, correr assistir uma série que você ama, sabe? Você não tem uma posição de sabotar essas coisas, talvez colocando limite nelas, pra voltar a ter apetite espiritual por Deus. E aí que o Senhor tá falando, né? O povo de Israel trocou ele, algo preciosíssimo, como ele diz no texto, por cisternas furadas que não retêm água. E é doido porque quando a gente acaba de assistir a série, quando a gente acaba de jogar o jogo, parece que a gente tá pior do que quando a gente entrou. Parece que tem um vazio ali, parece que você olha e fala, nossa, sei lá, talvez não tenha valido tanta pena. E é bom quando você percebe isso, né? O problema é quando você tá numa distração lá e foi bom e você não acorda. Nossa, eu podia ter buscado a Deus, né? Eu podia ter orado, eu podia ter ido ler a Bíblia. E lembrando, não tem problema você assistir série, jogar, mas a gente tem que colocar essas coisas no lugar certo. Elas não podem ocupar a maior parte do nosso coração, da nossa vida. E sabe, a gente pode falar a mesma coisa sobre relacionamentos. Seja questão de namoro, uma pessoa que você gosta, sobre amizades. A gente tem que derrubar esses ídolos que são levantados. E eles realmente roubam a verdadeira alegria. Talvez seja uma alegria... Sabe, Deus preparou, né? A amizade, tudo, mas elas têm que estar no lugar certo. Porque só Deus, ele pode trazer essa vida de verdade. E é o próprio Deus que dá significado a essas outras coisas. Sabe, uma verdadeira amizade, um namoro santo, cristão, que vai caminhar para um casamento. Isso tudo ganha sentido, isso tudo ganha valor, isso tudo ganha mais vida quando você tá afirmado em Deus. E o Senhor tá em primeiro lugar. É legal uma hora, se não me engano é Jesus que diz, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu gosto de aplicar isso, por exemplo, no meu dia, na hora de orar. Eu gosto de orar. A primeira coisa que eu vou fazer é o das primícias. Eu gosto de dar a primeira parte do meu dia pra Deus, então eu oro de manhã. É interessante como o resto do dia é mais abençoado, eu tenho mais força pra lidar com situações difíceis, eu tô mais conectado. Por quê? Porque começou certo, começou com o Senhor em primeiro lugar. E aí você vê o resultado disso no resto, nas outras áreas das nossas vidas. Mas pra gente já partir pro final, eu quero mencionar um texto que eu gosto muito também. Esse texto fala da mulher samaritana e do diálogo que ela tem com Jesus. Tá lá em João 4. E, gente, eu amo esse texto justamente porque Jesus, ele é genial em como ele aborda aquela mulher, em como ele puxa um assunto falando sobre água e depois ele já liga com essa água viva e ele toca nesse lugar da idolatria. Ele vai tratar o que aquela mulher estava colocando em primeiro lugar na vida dela e da onde ela estava tentando buscar vida, alegria pra vida dela, tentando preencher um vazio que só o Senhor poderia preencher. Então eles estão lá falando de água, ela vai dizer, ó, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. O Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Inocente, inocente. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E aí Jesus, ele vai tocar num ponto aqui, ó, num ponto. Ele vai falar, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E é interessante porque ela vai falar, ó, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E aí segue a conversa e tudo. Mas Jesus, ele pega num ponto ali. Aquela mulher, o ídolo que ela tinha levantado, a fonte de preenchimento da alma dela, não era o Senhor, ela não tinha essa água viva. E aí quando ela pede, meio que Jesus fala, vai lá, chama o seu marido. Tipo, ele começa a entrar num assunto onde algo tem que sair para que ela pudesse ter essa água viva, para que ela pudesse ter essa vida de Deus. Sabe, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí imagina que Jesus tá tendo um diálogo com você. O que ele te pediria para chamar lá? Vai lá, chama o seu videogame, o seu PlayStation, ou vai lá, chama o seu PC, chama o seu anime, chama o seu namorado lá, sua namorada. Vai lá, chama seu amigo. Sabe, o que Jesus te pediria? O que na sua vida você olha e fala, nossa, eu tenho buscado a minha satisfação da minha alma nisso aqui. Isso aqui tá acima de Deus. Isso aqui é uma cisterna furada que não retém água. Eu tô colocando isso no lugar do Senhor, que é um manancial de águas vivas que tá à minha disposição. Então, sabe, uma reflexão que eu quero deixar pra você, mas eu também deixo pra mim, né?
como tem ido a nossa vida, onde você tem buscado alegria, né? Você tem projetado sua alegria para um tempo futuro, para algo que você vai viver ainda, ou você tem reconhecido a obra de Jesus, o Espírito Santo que ele te entregou quando você confessou o nome dele e a salvação, você tem se alegrado na salvação da sua alma. Isso são coisas a se pensar, né? Às vezes a gente projeta muito a nossa alegria para uma alegria futura, promessas do Senhor que vão se cumprir, e óbvio que a gente vai se alegrar com isso, mas o mais precioso, e eu falo isso de verdade, o mais precioso o Senhor já nos entregou, que é a presença dele até a consumação dos séculos, é esse relacionamento. Eu lembro de ter ouvido alguém falar, não vou lembrar, faz muito tempo, acho que eu vi no Facebook, pra você ter uma noção, mas dizia assim: é na espera do meu milagre que eu percebo que ele é o maior milagre na minha vida, sabe? Ele é o que poderia ter acontecido de mais especial na minha vida. Não é uma cura, não é provisão de algo, não é a pessoa com quem eu vou casar. É o próprio Senhor Jesus que nos dá dessa água viva pra beber, que nos dá vida de verdade, porque o Senhor nos criou pra ele nos criou pra adorá-lo, ele nos criou pra servi-lo, ele nos criou pra que a gente também tem uma boa relação com as pessoas, com as coisas lícitas e tudo mais. Mas é isso, uma boa relação. Essas coisas, elas têm que estar no lugar certo. E aí a vida de Deus invade cada hora das nossas vidas e aí a gente vive algo maravilhoso. Nas dificuldades, nos momentos bons. Amém, gente? E pra representar isso no desenho, eu desenhei a Aline, né? Eu desenhei também ela com meio que a Bíblia na mão e saindo uma espada da Bíblia. A gente vai ver nas escrituras que a palavra é como uma espada afiada. Então meio que eu desenhei a lâmina saindo do livro, né? Tipo, a Bíblia é uma palavra afiada. E também desenhei fluindo do coração dela, saindo águas e o Espírito Santo, né, em forma de água, para representar essa vida que vem de Deus. E aí ela cercada de água e tudo mais. Alerta de spoiler, mas não spoiler, mas eu quero trabalhar... Não vou falar. Eu ia falar do anime, ou algo que eu quero colocar no anime, né, faz referência a algo das escrituras, mas deixa o anime sair mais pra frente, deixa eu chegar pelo menos mais perto da temporada que eu quero fazer isso. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do desenho. Me segue lá no Instagram. Eu tô planejando, eu vou falar de um vídeo, quando eu for falar do vídeo do anime, eu tô me organizando pra isso. Mas a animação toma muito tempo. Então, se você puder me acompanhar no Instagram, lá eu divulgo o anime, né? Tento alcançar mais pessoas e tudo mais. Isso ajuda muito no trabalho pra que mais pessoas assistam. Então, se você puder compartilhar até a palavra, se você acha que alguém deve ouvir isso, compartilhe, manda pra um amigo, pra uma amiga. E me acompanha lá no Instagram. Tô ativo nos stories, você pode me acompanhar lá, fazer perguntas e tudo mais. E bora caminhar, né? Bora em frente. Gente, eu quero agradecer de coração aos apoiadores do anime, do canal, todo o meu trabalho, né? É o pessoal que acompanha lá na página do Catarse. Se você tiver interesse, apoia o anime por lá, você vai receber várias recompensas em troca, você cancela a hora que você quiser e aí você vê lá as recompensas, são várias, tá? Mas são bem legais. Eu quero agradecer ao Israel Possoli, ao Olímpio Santos, ao Caleb Nobre de Aquino, a Aline Recalde, ao Almino Soares Jr., ao Richard W. Rutilo, o Gabriel Rodrigues e o Gleidson Leite Santos. Gente, obrigado de coração, seus lindos, gente linda, bonita. Obrigado muito por apoiar meu trabalho. E é isso, pessoal. Próximo vídeo provavelmente vai ser sobre como tá indo o andamento do anime. E é isso. Fiquem firmes em Jesus e eu vejo vocês na próxima. Até!